apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Diga para o Senhor: tu és tremendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço que o Senhor revele a tua palavra à tua igreja, revele a tua palavra aos teus filhos, revele a tua palavra às tuas ovelhas. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Revela a tua palavra, Senhor, para as tuas ovelhas que vão me ouvir nesse momento, através do YouTube, através do Facebook, através do nosso site graçaapostolado.com, pelos grupos de WhatsApp. Sim, Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e te pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Abba, Pai, manifesta a tua glória, Senhor. Tu és poderoso para fazer coisas grandes, então faça coisas grandes, Senhor, e nós te louvaremos e te exaltaremos e te reconheceremos por cada milagre, por cada mover, por cada manifestação, por cada sinal de Deus que o Senhor nos mostrar e nos der nesta terra, no Brasil, na igreja. Manifesta a tua glória e que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Abba, Pai, oramos em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pela internet. Graça e paz a você que me assiste pelo Facebook. Graça e paz, sejam bem-vindos. Esse é o Ministério Graça e Apostolado, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Se estiver escrito, eu creio. Hoje é a 7ª parte, é um seminário sobre angeologia ou angelologia, né? O tema: o ministério dos anjos. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre a intervenção dos anjos de Deus, a interferência dos anjos de Deus. Vejam em Daniel 6 que Daniel foi livrado da cova dos leões porque o Senhor enviou o seu anjo. Veja com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livrados da fornalha porque o Senhor enviou o seu anjo. Veja, Abraão e Sara não sabiam de nada, apareceram 3 anjos a eles e falaram: olha, daqui 1 ano terás um filho. E por aí vai, né? O anjo do Senhor apareceu a Sansão, a Ezequiel, a Daniel, a Davi, a Salomão, a Elias, aos homens, a Paulo, a Pedro, os livrando da prisão, a Jesus em Mateus capítulo 4. Então hoje é a 7ª parte da série de mensagens que tem por tema o ministério dos anjos. Hoje é a 7ª parte, tá? Então pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue uma caneta para você anotar os textos e conferir na sua Bíblia, tá? Você que está chegando agora, você que está me assistindo agora pelo YouTube, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, né? Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com e clica no link o Ministério dos Anjos.
Aí você vai poder acompanhar a parte 1, parte 2, parte 3, gratuitamente, você não paga nada, o evangelho não pode ser vendido. Jesus disse, de graça recebeste, de graças dai. Então entra no nosso site, graçaeapostolado.com, na página inicial, clica no link, o Ministério dos Anjos. Aí você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser, as demais ministrações, amém? Hoje é a 7ª parte, Ministério dos Anjos, parte 7, começando com Gálatas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Já cheguei nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, porque esta série de mensagens tem uma ordem cronológica. Na parte 1, eu comecei com Gênesis, falando de Abraão, que os anjos apareceram a Abraão. Depois Abraão, a Ló, e eu vim em ordem cronológica, e já estou em Gálatas, começando hoje, capítulo 1. Paulo, o apóstolo Paulo, falou muito nas suas cartas sobre os anjos, sobre ministração de anjos, sobre o ministério dos anjos, sobre a intervenção dos anjos, né? Como eu mostrei, os anjos que livraram a Pedro da prisão, né? Que ministraram a Paulo em Atos 27, quando ele estava naquela tempestade, quando estava Paulo e Silas preso, né? Então, livrando a Pedro da prisão algumas vezes. Então você vê que a Bíblia, ela é clara, e a pergunta é a mesma: se estiver escrito, eu creio. Quem já achou Gálatas 1? Gálatas 1, versículo 8. De propósito, eu vou ler primeiro o verso 8. Depois eu vou te ler o contexto, para que não fuja do assunto. Então, às vezes a pessoa lê um texto fora do contexto e dá um outro sentido. Mas primeiro, de propósito, eu vou ler o verso 8. Tá? Já estou te avisando antes. É tipo assim, suponha que eu não saiba, tá? Então, de propósito, eu vou ler o verso 8. Que não é correto ler somente o verso 8. Porque todo o texto, ele é envolvido em um contexto. Se você pegar só um pedaço do texto, pode dar um outro sentido. Tá claro? Então, de propósito, eu vou ler só o verso 8. Vamos ver? Gálatas 1, 8. Paulo disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Muitos têm interpretado erroneamente Gálatas 1, 8. Até em graça. Eu tenho visto isso. Tem interpretado erroneamente. Por quê? Porque só pegam o verso 8. E eu te avisei de antemão, de propósito, que eu ia ler primeiro só o verso 8. Primeiro, em Gálatas 1, 8 tem uma hipérbole, que na língua portuguesa é chamado de exagero, ou uma força de expressão. Gálatas 1, 8 tem uma força de expressão aqui. Isso aqui não é literalmente, tá? Alô? Hipérbole, na língua portuguesa, significa exagero. Tipo assim, nossa, eu estou morrendo de sono. Ninguém morre de sono. Você pode ficar com muito sono, você pode cambalear, mas morrer de sono você não morre. Então, morrendo de sono é uma hipérbole, é um exagero, é uma força de expressão. Quem está entendendo? E aqui em Gálatas 1, 8 tem uma força de expressão, tem um exagero, tem uma hipérbole. Quando ele disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Alô? Nenhum anjo do céu e nem de lugar nenhum vai te anunciar outro evangelho. Por que que não vai? Porque ele disse, além do que já está posto. Então, você quer ver a prova disso? Se já está posto, no outro não. Então é só um exagero, pegou? Já está posto. E vou te provar que já está posto. Deixa o Gálatas 1 aberto. Deixa aberto, não fecha não. Abre em 1 Coríntios 3, o mesmo Paulo falando. Eu já volto em Gálatas, tá? Mas deixa aberto aí. 1 Coríntios capítulo 3. Você vai ver claramente que em Gálatas 1:8 tem uma força de expressão, um exagero. Não se pode entender literalmente isso. E eu tenho visto pessoas levar ao pé da letra, hein? Né? Leva ao pé da letra, aí fala que não crê em Apocalipse, porque lá em Apocalipse capítulo 1, eu vou chegar lá. Não hoje, mas se eu estou vindo em ordem cronológica, se eu comecei em Gênesis, eu vou terminar em Apocalipse. Já estamos na 7ª parte, mas eu vou chegar lá.
Sabe o que é ordem cronológica? Gênesis, Êxodo, Deuteronômios, Salmos, Mateus, Romanos. Já estou em Gálatas. Então eu estou vindo em ordem crescente. É mesmo, pastor, lá em Apocalipse? Eu vou chegar lá, irmão, calma aí. Não se aveste não. Amém? Eu vou chegar lá. Eu só não vou colocar a carroça na frente dos bois, porque eu estou em Gálatas ainda. Mas eu vou chegar lá. É ordem cronológica. Se estiver escrito, eu creio. Só que, para você entender lá, você precisa primeiro entender aqui. Ou seja, tem gente que quer entender raiz quadrada, se não sabe nem fazer conta de vezes, de dividir, de multiplicação. É verdade. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. Então, adição e subtração. Divisão, 10 divide por 5, 2. 10 divide por 2, 5. Isso é divisão. Multiplicação, 2 vezes 2, 4. Então, ó, adição, subtração, divisão, né, e multiplicação. Esse é o básico da matemática. Mas tem gente, e eu estou falando espiritualmente, tem gente que já quer entender a raiz quadrada, a raiz cúbica, e ele não sabe nem quanto que é 2 mais 2. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Tudo na vida é em ordem crescente. Você não nasceu andando. Você não nasceu falando. Você não nasceu com dente. Você não nasce grande, você nasce pequeno. Por isso que em Romanos 12, Paulo disse, ó, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Romanos 12, 3. Segundo a graça de Deus que me é dada, Paulo diz, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Romanos 12, 3. Mas a pessoa já quer nascer grande. Ele já quer entender tudo em 5 minutos. E a vida espiritual diante de Deus não é assim. O crescimento cristão é paulatinamente, ou seja, dia a dia. Hoje eu tenho 50 anos, mas um dia eu tinha 20, um dia eu tinha 10, um dia eu tinha 1 mês de nascido, hoje eu já tenho 50. Então já faz 50 anos que eu venho vivendo, eu venho crescendo. O cabelo já mudou a cor, fica branco, a barba fica branca. Então já faz 50 anos que eu venho vivendo. A vida cristã, ela é paralela. A vida espiritual é paralela à vida terrena. Ela é paralela. Por isso que Jesus falava, no reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a rede ao mar. Quer dizer, ele comparava lá com cá. Quem está me entendendo? Ele fazia uma comparação, como se um homem lançasse a rede ao mar e trouxesse vários tipos de peixe. O que ele está? Jesus não está falando de mar, nem de rede, nem de peixe. Ele está falando de pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho e quando você arrasta através de oração, intercessão e pregação, vem ovelha branca, ovelha negra, ovelha malhadinha, ovelha gordinha, ovelha magrinha, vem bode também, vem joio, vem trigo, vem tudo. Você jogou a rede no mar, você não pega só um tipo de peixe. Bom, 1 Coríntios 3, vamos lá. Quem já achou? 1 Coríntios 3, verso 10. Por que eu vou ler Coríntios 3,10? Para que você entenda que Gálatas 1,8 tem uma força de expressão e não se pode levar ao pé da letra. Por que não pode levar ao pé da letra Gálatas 1,8? Porque isso não vai acontecer. Paulo diz, ainda que um anjo do céu, isso não vai acontecer, nem do céu, nem de lugar nenhum. Por que não vai acontecer isso? Porque Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10. Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Então digo, o fundamento já foi colocado. Agora, olha Gálatas 1,8, compara lá. Compara Coríntios 3,10 com Gálatas, por isso que eu falei para você não fechar. Compara Coríntios 3,10 com Gálatas 1,8. Gálatas 1,8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos. Então o evangelho já foi anunciado por Paulo, já está posto por Paulo, já está fundamentado por Paulo, já está estabelecido por Paulo. Logo, quando ele disse, ainda que um anjo, ele está usando uma força de expressão, uma hipérbole, porque isso não vai acontecer, o evangelho já foi estabelecido. Continua Coríntios 3,10, para terminar. Volta lá. 1 Coríntios 3,10.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr o quê? Olha lá, alô, coloca o dedo no verso 11. Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Lê de novo Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro, não vai ter anjo do céu anunciando nada, abençoado. Está claro ou não está claro? Por que eu estou ensinando isso, explicando isso aqui? Por quê? Porque tem pessoas distorcendo Gálatas 1:8. Até em graça. Pegou? Tem pregadores até em graça distorcendo Gálatas 1:8. E distorcendo, olhando para Apocalipse. O Espírito Santo está me permitindo, eu vou só abrir a porta e vou fechar. Não vou demorar, eu só vou abrir a porta e vou fechar. Hoje eu não vou entrar. Eu só vou abrir a porta e fechar a porta. Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia. Eu sabia que esse dia ia chegar e que eu precisaria explicar isso para a igreja de Cristo na terra. Eu sabia que esse dia ia chegar. Tinha um irmão que, eu quero que você fale do Apocalipse. Eu vou falar agora, ele não está aqui, ó. Aí a culpa não é minha, né, pessoal? Ele não está aqui, não congrega. Aí a culpa também não é minha, né? Eu não vou lá na casa dele pegar só para ele, né? Apocalipse capítulo 1. Quem já achou? Eu vou só abrir a porta, olhar e vou fechar, hein? Não vou falar sobre isso hoje. Eu vou dar só uma espiada. Abro a porta, dou uma olhada assim, fecho a porta e volto para o meu assunto. Apocalipse 1, versículo 1. Coloque o seu dedo aí no verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de quem? Não, quero que todos falem. O que sua Bíblia diz? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Porque tem gente dizendo que Apocalipse é um livro mentiroso. Tem gente que fala que Apocalipse é um livro mentiroso. Fala que Apocalipse é um livro maldito. As pessoas falam as mais absurdas heresias. As mais absurdas heresias. E o Espírito Santo me disse, você está vendo? Eles não entendem, não sabem explicar e fica confundindo a igreja. Porque não sabe explicar. Você conhece algum pastor que explica o Apocalipse? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Você conhece algum pastor que explica versículo por versículo? Você não conhece, né? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar versículo por versículo. Então, aguenta aí. Não hoje, mas em ordem cronológica eu vou chegar lá e vou explicar. Vou fazer uma pregação só sobre isso. Então, tá cheio de pastores que não entram em Apocalipse não, que é um livro maldito, é um livro de herege, é cheio de simbologia, é porque não sabe explicar. Então, se você não sabe explicar, não fala besteira, fica quietinho. Amém? Isso é exortação. Coríntios 14:3, o que profetiza fala aos homens, para exortação, edificação e consolação. Então eu estou exortando agora. Não sabe explicar? Não é pecado não saber explicar. Ninguém nasce sabendo. Às vezes não te foi revelado. Mas não sabe explicar, fica quieto, não fala besteira, para não passar vergonha depois, né? Porque os que falaram besteira vão passar vergonha quando for ensinar. Vai passar carão. E o povo vai ver que ele falou besteira. Está me entendendo? Então é mais sensato, é mais inteligente ficar quieto. E tem gente que usa Gálatas 1:8 para provar que Apocalipse é um livro maldito, é um livro errado, que não se pode ter no Apocalipse, que não sei o quê. E um monte de besteira que fala por aí. Está me entendendo? Tá cheio de gente que fala isso, hein? Baseado em Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu. Mas vamos ler Apocalipse 1:8. Desculpa, 1:1. Apocalipse 1, verso 1. Eu quero ouvir de vocês, diz sua Bíblia. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Que disse em João 14:6 o quê? O que Jesus Cristo diz em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus disse em João 14:6? Eu sou o caminho, a mentira. Ele é a mentira? Não, mas Apocalipse 1:1 já começa dizendo que a revelação de quem que é? De Jesus Cristo. Só para você pensar, tá? Você que falou besteira já. Você que generalizou. Você que generalizou o livro do Apocalipse e chegou na igreja e condenou o livro todo. Não, Apocalipse não pode ler, é um livro cheio de simbologia, é um livro maldito. Você que já falou um monte de heresia e besteira. Só para você pensar. Jesus disse em João 14:6 que ele é o caminho,
a verdade e a vida. E Apocalipse 1, verso 1 começa dizendo: revelação de Jesus Cristo que... Quem? Deus. Quem crê em Deus? Levanta a mão quem crê em Deus. Você sabe o que diz Hebreus 6,18? Diga, Hebreus 6,18. Paulo diz que é impossível que Deus minta. Só para você pensar, tá, pastor? Só para você pensar, irmão. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Revelação de Jesus Cristo, que Deus, Hebreus 6,18, que é impossível que minta. Moisés disse, Deus não é homem para mentir. Salomão disse, Provérbios 30, verso 5, toda palavra de Deus é verdade. Então, não saber explicar é uma coisa, falar heresias e besteira é outra. Então, não é pecado nenhum não saber explicar, não é pecado nenhum não entender. Então, aguarda a revelação e fica quietinho, até que Deus revela a alguém e alguém ministra e traga o alimento do céu como ele é. O que você não pode falar e fazer é ficar generalizando o livro todo, porque você não sabe explicar ele. Às vezes por causa de um versículo, por causa de um versículo, às vezes. Por causa de um versículo, a pessoa... pastor, mas Apocalipse fala do diabo. Calma que eu vou chegar lá. Não hoje. Eu vou chegar lá, calma aí. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Para aí. Eu falei que ia só abrir a porta e olhar e já vou fechar. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Só uma dica, tá? Eu vou só olhar e vou fechar a porta. Só uma dica. No livro, porque muitos perguntam, pastor, mas Apocalipse já não se cumpriu? Então vou te dar uma dica. O Apocalipse é um livro profético. E como um livro profético, que necessita de revelação para poder entender, como um livro profético que é, tem coisas, ele tem 3 tempos. Só uma dica. Apocalipse é um livro profético. Então, o livro profético, como o livro de Daniel, precisa de revelação para poder entender. Então, todo livro profético, ele fala sobre 3 tempos. Ou seja, no livro do Apocalipse, tem coisas que já aconteceu, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que acontecerão. Então eu não posso, em hipótese, porque isso é erro de hermenêutica, isso é erro de interpretação, eu não posso, em hipótese alguma, generalizar o livro inteiro. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o 22, tem coisas que já aconteceu, passado. Tem coisas que estão acontecendo, presente. E tem coisas que hão de acontecer, futuro. Na doutrina da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação, não se pode generalizar um livro por causa de um versículo. Quem está me entendendo? Isso seria um erro hermenêutico. O que é um erro hermenêutico? Um erro de interpretação. Generalizar todo o livro por causa de um versículo. Em hipótese alguma eu posso fazer isso. Ou por causa de 1, ou por causa de 2, ou 3. Porque são 22 capítulos. Eu não posso generalizar por causa de um versículo, por causa de 2 versículos, por causa de 4 versículos. Eu não posso, porque são 22 capítulos. Então é preciso, Daniel falou, quem lê, entenda. Então é preciso ler, entender e compreender. Receber a autorização do Espírito Santo para depois ensinar. Ler, entender, compreender, e agora eu posso? Não. Precisa receber a autorização do Espírito Santo para poder ensinar. Senão fica quietinho. Quem está entendendo? Porque é um livro profético. É um livro profético. Eu falei que eu só ia abrir a porta e fechar. Eu não vou entrar nele. Hoje não. Mas olha aqui, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Diga comigo, as coisas. Então só uma dica, Apocalipse é um livro profético, tem coisas que já aconteceu, que estão acontecendo e que vão acontecer. É um livro profético. Tem 3 tempos, passado, presente e futuro. Logo, por sensatez e respeito à doutrina da interpretação, eu não posso generalizar o livro inteiro por causa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Quem está entendendo? Então, eu vou fechar a porta. Eu falei que eu só ia abrir, dar uma olhada e fechar. Apocalipse 1,
verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele quem, hein? Diga, Deus. Levanta a mão quem crê em Deus. Porque tem gente que fala que Apocalipse é um livro mentiroso. Que Apocalipse é mentira, que tudo que está aqui é mentira. Tem gente que fala isso. Quem crê em Deus? Apocalipse 1, verso 1. Ele quem? Diga, Deus. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Para aí. É aqui que alguns se atrapalham e usam de uma hermenêutica falsa. Hermenêutica é interpretação. Usam de uma interpretação falsa para usar Gálatas 1:8, que não tem nada a ver com Apocalipse 1 e 2. Apocalipse 1:2, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Aqui não está falando do demônio, não está falando do diabo, não está falando do espírito enganador, não está falando do filho da perdição. Já começa falando que a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. É preciso considerar isso, hein? Posso ouvir um amém? Seria muito sensatez minha generalizar o livro inteiro se eu nem entrar, porque você tem que entrar pela porta. Você tem que começar do começo. Você não pode pegar Apocalipse 20, Apocalipse 19, Apocalipse 18. Não, peraí, é do começo. Então, eu pus a mão na maçaneta, estou abrindo a porta e olhando. Sabe como que começa? Revelação de Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo? Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus. Você crê em Deus? Aí, olha o erro de hermenêutica. Alguns, usam Gálatas 1:8 para justificar Apocalipse 1:1. Está vendo aqui, ó? Deus as enviou pelo seu anjo. Aí, distorcidamente, que é um erro de interpretação, usam Gálatas 1:8 e dizem: olha, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Isso é erro de hermenêutica. Se você não entende minha linguagem, isso é erro de interpretação, erro grosseiro, grotesco. Você não... Alô, Gálatas 1:8 não tem nada a ver com Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1 não tem nada a ver com Gálatas 1:8, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em Gálatas 1:8, Paulo está falando de uma coisa. Em Apocalipse 1:1 é outro assunto, que não tem nada a ver com Gálatas 1:8. Só levante a mão quem está entendendo. Isso você nunca ouviu de nenhum pastor. Isso você nunca ouviu de nenhum apóstolo em graça. Porque alguns fogem do livro do Apocalipse. Não sabe explicar, aí pega e generaliza o livro todo. E fala que é maldito, fala que é herege, fala que é outro evangelho, que foi trazido por um anjo. Não foi trazido por anjo coisa nenhuma. É melhor ler direito o Apocalipse 1, verso 1. É diferente, ó. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele quem? Deus. Deus as enviou pelo seu anjo. Para aí. Os que misturam ou confundem Gálatas 1:8 com Apocalipse 1:1 esquecem que o Deus que enviou esse anjo aqui é o mesmo Deus que enviou um anjo a Elias. Quando estava na caverna não tinha o que comer nem beber. Mas quando usam Gálatas 1:8 se referindo a Apocalipse, dá a entender que o anjo foi mais esperto que Deus e passou a perna em Deus. Não é? É o que eles dão a entender. Não, Apocalipse não é um livro confiável. Foi trazido por um anjo. Espera um pouquinho. Você não está desconfiando do anjo. Você está desconfiando de Deus. Só levanta a mão que você está entendendo. E você não tem esse direito de desconfiar de Deus. Paulo disse em Romanos: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não tem nada acima de Deus. Colossenses 1:16, tudo foi feito por Ele e para Ele, principados, potestades, coisas visíveis, invisíveis. Então, não vem com essa falsa hermenêutica de falar, porque o anjo... Não. Você tem que entender que foi Deus que enviou
o anjo. E não existe anjo mais inteligente, mais esperto ou que trapaceia a Deus. Porque Deus é soberano, sabe todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está me entendendo mesmo? Os que misturam com uma falsa interpretação, porque não tem o pleno conhecimento, então usam de Gálatas 1:8 para generalizar todo o livro de Apocalipse, por causa só do versículo 1. Deus as enviou pelo seu anjo. Quem está me entendendo mesmo? Então isso é apelar. Isso é apelar. Então, um pregador não pode apelar para nada. Ele precisa ser sensato e respeitar a doutrina da hermenêutica, que os teólogos chamam de hermenêutica. Mas na língua portuguesa é a doutrina da interpretação, que só o Espírito Santo pode dar. Não se aprende em faculdade teológica, não se aprende em escola dominical, não aprende em curso bíblico. A doutrina da interpretação só o Espírito Santo pode dar. Por isso que em Romanos 8,16, Paulo disse que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Por que o Espírito testifica? Porque é algo que só Ele pode dar. Se eu estiver falando besteira, o Espírito Santo vai falar para você. Mas se eu estiver falando a verdade, a revelação da palavra, o Espírito testifica. O Espírito Santo ele é imparcial. Se eu falar mentira, ele fala, está falando mentira. Mas se eu falar a verdade, ele testifica e confirma no seu espírito. Porque ele é imparcial. Por isso que Jesus disse em João 14, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Lembra de João 14, 26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Lembra de João 16, 13? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Não sou eu que sou a verdade é essa aqui, ó. Então quando eu falo a verdade, o Espírito Santo testifica com você. Se a minha interpretação é correta, o Espírito Santo testifica. Amém? Porque quando eu falo do batismo em Cristo, ele testifica. Romanos 6,3, fomos batizados em Cristo. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Paulo escreveu Gálatas 2,6. Gálatas 2,6, Paulo disse, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Pela graça sois salvos. Não sabeis vós que todos que foram batizados em Cristo. Então, quando eu explico a sã doutrina, não sou eu, o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo confirma. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Bom, então pode fechar o Apocalipse, que isso aí é para o tempo de Deus, tá? Eu falei que eu ia só abrir a porta e fechar. Mas já deu para você perceber, hein? Apocalipse 1, verso 1. Deus as enviou pelo seu anjo, que não tem nada a ver com Gálatas 1:8, onde Paulo disse, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu. Olha, o negócio é tão grotesco, essa falsa interpretação de associar Gálatas 1:8 com Apocalipse 1:1, o negócio é tão grotesco que se a pessoa for acreditar nisso, ele chega a desconfiar de quem? De Deus. Porque Apocalipse 1 diz que foi Deus quem enviou o seu anjo. Então o anjo passou à frente de Deus, o anjo enganou Deus, o anjo foi mais esperto que Deus, o anjo desobedeceu a Deus. Como é que o anjo vai desobedecer a Deus? Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Isaías 46, verso 10. Eu sou o Senhor e farei todo o meu propósito, a minha vontade subsistirá. Isaías 46, como é que um anjo vai desobedecer a Deus? Como é que um anjo vai passar a perna em Deus? É possível isso? Estou te provando que é falso a associação de Gálatas 1:8 a Apocalipse 1:1. É falsa essa associação e essa suposta interpretação. Por quê? Porque não é isso que Paulo está falando em Gálatas 1:8. Quem está entendendo? Em Gálatas 1:8, Paulo não está se referindo a Apocalipse? Está claro ou não está claro? Tanto é verdade que nem existia Apocalipse quando Paulo escreveu Gálatas 1:8. Então ele não está associando a nada.
Uma suposta interpretação diz que ele está falando de Apocalipse, mas Paulo não é. O único que sabe do futuro é Deus. E Paulo não sabia do futuro. Em Gálatas 1:8, já falei e vou falar de novo. Paulo está fazendo uma hipérbole, um exagero, uma força de expressão, ainda que nós mesmos. O que ele quis dizer? Nós não podemos mudar o evangelho, porque já foi estabelecido. Aliás, ele diz, foi eu que pus o evangelho, eu que coloquei ele estabelecido o fundamento. Então ele disse, olha, ainda que nós mesmos, aí ele exagerou, ou um anjo do céu. Não vai ter anjo do céu, porque o evangelho já foi estabelecido por Paulo, e o fundamento é Jesus Cristo. Não vai ter anjo do céu, coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Então vamos voltar para Gálatas, porque o assunto hoje não é Apocalipse. Mas eu só dei uma dica. Alguém pegou aí? Só para vocês pensar, tá? Só para vocês pensar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se pode associar, hein? Não se pode associar, porque Gálatas, vou falar mais uma vez, Gálatas 1:8 não tem nada a ver com Apocalipse 1, verso 1. Não tem nada a ver. Tá? Porque se você pensar que tem a ver, se você pensar que o Apocalipse é um livro distorcido, porque você não sabe entender e nem interpretar, se você pensar isso, você está duvidando de Deus, suspeitando de Deus. E nenhuma criatura tem o direito de suspeitar do seu Criador, que é Senhor, que é Rei, que é soberano e que age como tal. Nenhuma criatura tem direito de suspeitar de pensar mal de Deus. Porque se você pensar mal de Deus, você vai exaltar o anjo e dar a entender que o anjo o enganou. E isso é impossível. Quem é que pode enganar Deus? Davi falou, para onde me fugirei do teu espírito? Se eu for para as profundezas, se eu for para lá, se eu for para cá, até ali a tua mão me sustenta. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei? Ninguém. Deus é onisciente. Deus sabe do passado, presente e futuro. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente, o único. Nenhum anjo é onisciente, nenhum anjo é onipotente, nenhum anjo é onipresente. Só Deus. Por isso que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e soberano sobre tudo e sobre todos. A Ele honra e glória. Bom, então como de propósito eu li Gálatas 1:8, agora eu vou te falar por que Paulo exagerou em Gálatas 1:8. Lembra que eu falei, de propósito eu vou ler só um texto, Gálatas 1:8, agora eu vou ver o contexto. Gálatas 1, verso 6, agora eu posso ler. Já te mostrei o erro de interpretação? De alguns, né? De alguns. Aliás, diga comigo, diga Gálatas 1:8 não tem nada a ver com Apocalipse 1, verso 1. Diga, não se pode associar os dois textos. Diga, são assuntos diferentes. Não é porque está escrito anjo em Gálatas 1:8 e está escrito anjo em Apocalipse 1:1 que quer dizer a mesma coisa. Você não pode fazer. Essa interpretação é falsa. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Só porque Paulo para Timóteo diz, Timóteo, não deis lugar ao diabo. Cuidado com o laço do diabo. Quer dizer, para Timóteo ele falou laço do diabo. Mas em Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado pelo amor de Jesus. Então você não pode achar que é a mesma coisa. Em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. Você não pode usar a mesma palavra. Não é assim que se interpreta. Você tem que ler o contexto para ver sobre o que Paulo está falando. Aí o Espírito Santo testifica. Você não pode pegar um pedacinho aqui e um pedacinho ali e juntar os dois e achar que é a mesma coisa, porque não é. Tá? Eu gosto muito de manga. Manga bourbon é uma. Manga espada é outra. Manga coração de boi é outra manga. Manga Adem é outra manga. Então é igual laranja, Bahia, laranja pera, laranja minha. Laranja é uma coisa. Bahia é uma, seleta é outra, pera é outra, lima é outra. Então é laranja. O texto fala, mas precisa ver o contexto sobre o que está falando. Precisa ver que laranja que é. Amém, abençoado? Então Gálatas 1, verso 6. Veja na sua Bíblia. Gálatas 1, 6. E se eu vou ler o verso 6, eu vou ter que passar pelo verso 8, né? Que eu já li. Aí você vai ver que vai dar um sentido verdadeiro. Gálatas 1, 6. Admira-me. Então Paulo estava admirado. Com o quê? Bom, Gálatas 1, 6 é Paulo falando com os Gálatas.
Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para aí, é preciso ler, entender e compreender. Quem chamou na graça de Cristo? Diga Deus. O que diz Efésios 1:4? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então quem que nos chamou na graça de Cristo? Quem nos chamou? Deus. Paulo escandalizado com os Gálatas, não conosco aqui em Santo André. Ele está escandalizado com os Gálatas. Gálatas 1:6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele disse, o qual não é outro. Por que não é outro? Diga bem forte, por que não tem outro? Está claro ou não está claro? Alô? Eu estou admirado de vocês estarem passando para um outro evangelho, o qual não é outro. Por que não é outro? Diga, porque não tem outro. Diga, o evangelho já foi estabelecido. Então não tem outro. Alô? Se no verso 7 não tem outro, verso 8 vai ter um anjo que vai trazer, se não tem outro. Quem entendeu essa? Você está vendo como que é a interpretação? Gálatas 1:6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns. Para aí. Então Paulo começou a explicar. Então, os Gálatas não estavam indo para outro evangelho, como muitos dizem que o Apocalipse é um outro evangelho. Diga, não existe outro evangelho. Diga, o evangelho é Cristo. Diga, e Paulo já estabeleceu o fundamento. Diga, não há outro evangelho. Diga, o que há? Gálatas 1:7. Mas há alguns que vos inquietam. Isso existe. Se você for conversar com o Testemunho de Jeová, eles vão te inquietar. Eles são um desses. Se você conversar com o pessoal da congregação, vão te inquietar também. Não, na sua igreja é mulher de um lado e homem de outro? Não, vocês não podem estar juntos não, tem que ser um lado para lá, um lado para cá. O quê? Na sua igreja as mulheres oram sem véu? Irmã, é pecado. Eles vão te inquietar. Quem está entendendo? Então não existe outro evangelho. O que existe, Gálatas 1:7. Há alguns que vos inquietam e querem transtornar na língua portuguesa, o artigo definido. Está definido a quem? Ao evangelho. Por que Por que e não um? Porque na língua portuguesa é artigo definido. Define o quê? Evangelho. Não é um evangelho. Na língua portuguesa seria artigo indefinido. Nós não vivemos um evangelho. Nós não recebemos um evangelho. Nós vivemos o evangelho e recebemos o evangelho. Porque o evangelho é um só. Não tem dois evangelhos. Não tem dois, não tem três. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Porque o evangelho é quantos? O evangelho é um só, irmão. Vê se você pega essa aí, tá? Vê se você pega. O evangelho não é quadrangular. O evangelho é um só, irmão. Por que o evangelho é um só? Abre em Efésios 4. Tá claro ou não tá claro? Abre em Efésios 1, depois de Gálatas, Efésios. Efésios 1:4 não. Efésios 4:5. Olha aí, você vai ver. Por que o evangelho é um só? Efésios 4:5. Efésios 4:5. Há dois senhores. Duas fé. Dois batismos. Verso 6, dois Deus. A Bíblia, ela concorda com ela mesma, irmão. A Bíblia, olha essa frase, a Bíblia não entra em contradição. O que acontece são pessoas que não conhecem plenamente a Bíblia. Porque João pregava Jesus de Nazaré e Paulo pregava Jesus Cristo ressuscitado.
Tiago pregava Jesus de Nazaré, porque ele andou com Jesus de Nazaré. Ele era discípulo de Jesus de Nazaré. E Paulo? Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Paulo recebeu o evangelho do Cristo ressuscitado. Então, a Bíblia ela se explica. Só que precisa conhecer plenamente. Quem não conhece, acha que, olha só a contradição. Não tem nenhuma contradição. O evangelho é um só. Por quê? Efésios 4:5. Um só Senhor. E o Espírito Santo está mandando falar. Isaías 43:10, ele disse: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim Deus nenhum haverá. Isaías 44:8, eu sou o Senhor, há outra rocha? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. O Senhor é um só. Aí você fala, mas Isaías 43, eu sou o Senhor. Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. São dois? Não, um. Mas o Senhor de Isaías diz que ele é o Senhor e não há outro. E Paulo diz que Jesus é o Senhor. Não estou entendendo. Não, entende sim. É que o Deus de Isaías não tinha se manifestado em carne. Então, em Isaías, era Deus em sua manifestação de Pai, como Criador. Já com Paulo, Deus na manifestação de Jesus. Paulo disse, esse é o mistério da piedade, aquele que se revestiu em carne, Deus se revestiu em carne em Jesus. Então, Deus se manifestou como Pai na criação, por isso que Pai em maiúsculo. Deus se manifestou como Filho, mas Deus é Filho? Ele é Filho maiúsculo, que significa Salvador. Mas quem que é o Filho? É outro? Não. O Filho é o Pai revestido em carne. Lembra de Mateus 1? Que Jesus nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Ele não teve relação sexual. Esse é um dos milagres de Deus. Deus se revestiu em carne em Jesus. Mas e o Espírito Santo? É outro? Não, abençoado. João 4:24. Deus é Espírito. E que Espírito que Deus é? Espírito Santo é. Não tem outro Espírito. Não tem outro Espírito. Deus é o Espírito Santo. Olha aqui Efésios 4:4. Veja na sua Bíblia. Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo. E quantos espíritos? Um só espírito, alô. Tem pessoas que pensam que são 3, né? Outros pensam que são 2. Como é que pode ser 2? Se João 4:24, Jesus disse, Deus é espírito. Agora Efésios 4:4, há um só espírito. Então só pode ser o mesmo. Está claro ou não está claro? Não há outro. Se há um só, como é que vai ser outro se há um só? Está claro ou não está claro? Diga João 4:24. Diga Deus é Espírito. Diga Efésios 4:4. Diga há um só Espírito. Então Deus é Espírito, que Espírito que Ele é? Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Efésios 4:4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Olha o verso 5. Por que o Evangelho é um só? Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A Ele. A Ele. A Ele. Então, por isso que não há outro Evangelho. E nem tem como ter. Como é que vai ter outro Evangelho se o Evangelho é um só? Pode voltar em Gálatas 1, que é onde eu estou. Pode voltar lá. Não existe Evangelho quadrangular, não existe Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. O Evangelho é um só. Só existe um Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo está mandando eu ler mais uma vez. Deixa o Gálatas 1 aberto, volta em 1 Coríntios 3. O Espírito Santo está mandando eu ler mais uma vez. 1 Coríntios 3. Tem que ficar claro.
A igreja tem que ser edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Quem pode falar amém? A igreja não pode ser edificada de qualquer jeito não, hein? Falar qualquer coisa, ler qualquer texto, fora do contexto, falsa interpretação. A igreja não pode ser edificada assim. Aliás, há quem edifica assim. Por isso que em Coríntios 3, Paulo disse que um edifica com ouro, prata e pedras preciosas e o outro com madeira, feno e palha. Mas quando chega o fogo, o ouro não queima. Pedras preciosas não queima, prata não queima, mas a obra de madeira, feno e palha, o que acontece? Se queima. Aí se perde e não recebe galardão. Aí não tem galardão, porque se perdeu a obra. Está claro ou não está claro? Coríntios 3,10, o Espírito Santo manda eu ler mais uma vez. 1 Coríntios 3,10, segundo Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, ou o Evangelho, que quer dizer a mesma coisa. Diga, Jesus Cristo é o Evangelho que Paulo pregava. Abba Pai, diga bem forte, Jesus Cristo é o Evangelho que Paulo pregava. Diga, Jesus Cristo é o Evangelho que Paulo estabeleceu. Diga, Jesus Cristo é o fundamento que Paulo colocou. Você viu como que eu falei? Ele não é um fundamento, ele é o fundamento. Não é um Evangelho, é o Evangelho. Por quê? Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o Evangelho é um só. É errado, presta atenção no que eu vou falar, é errado o que a tradição diz. Abre aí no Evangelho de Mateus. Mateus não é Evangelho, Mateus é livro histórico. Mateus conta a história de Jesus de Nazaré. Mateus 1,18, o nascimento de Jesus foi assim. Mateus é livro histórico. É errado falar, pastor, abre no Evangelho de Marcos, abre no Evangelho de Lucas, abre no Evangelho de João. É errado falar assim. O apóstolo Paulo nunca usou essa expressão, porque o Evangelho é um só. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, não havia ainda sido revelado o Evangelho, porque o Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, que veio muito depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele apareceu em Atos capítulo 9, quando Saulo se converteu. Mais explicado que isso não tem como, né? É errado falar Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, é errado, porque o Evangelho é um só. O Evangelho se encontra nas cartas de Paulo, que é chamado também de sã doutrina. Então escreva aí, diga comigo, o Evangelho também é chamado de sã doutrina. Quantas sã doutrinas existem? Uma só, foi Paulo que estabeleceu, Paulo que colocou. Então, para terminar a ministração de hoje, Gálatas 1, volta lá que eu vou terminar. Gálatas 1. Eu acho que está bem claro para você entender que Gálatas 1:8, alguns estão usando de uma forma errônea, com um erro gravíssimo de interpretação. Ficou claro? Principalmente se associar Gálatas 1:8 a Apocalipse 1, verso 1. Aí o erro fica nítido. Para quem conhece a Bíblia plenamente, só para quem não conhece nada de Bíblia. Para quem chegou agora e não conhece nada de Bíblia, ele engole qualquer coisa. Engole qualquer coisa, né? Engole qualquer pregação, engole qualquer ensino. Para quem não conhece nada de Bíblia, mas para quem tem o pleno conhecimento, vai saber que Gálatas 1:8 não se refere e não tem nada a ver com Apocalipse 1, verso 1. Só se ficou claro. Estou esperando anos para falar isso, irmão. Há anos que eu estou na fila para Deus me autorizar para falar o que estou falando aqui agora. E ó que eu nem comecei, hein? Eu só abri a porta, olhei, fechei e voltei para o Gálatas 1. Você imagina quando eu entrar no livro inteiro. O que não vai sair de revelação? O que não vai sair? Imagina o que não vai sair. Eu só olhei e fechei a porta. Então, para terminar, Gálatas 1,
eu vou de novo no verso 6 para terminar a ministração de hoje. Gálatas 1,6, Paulo disse aos Gálatas: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E que fique bem claro, verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo apelou, ele apelou e fez uma hipérbole, ou seja, um exagero, ou seja, uma força de expressão que não se pode, em hipótese alguma, interpretar ou acatar literalmente. Por quê? Porque isso aqui é impossível de acontecer. Diga, é impossível que um anjo do céu traga um outro evangelho. Diga, porque o evangelho já foi estabelecido. Está claro ou não está claro? Então ele só cometeu uma força de expressão. Está claro? Gálatas 1,8, mas ainda que nós mesmos, ele disse nós mesmos, Paulo poderia colocar outro evangelho? Claro que não. Está claro que é uma força de expressão, que não se pode entender literalmente? Ainda que nós, ainda que eu coma 5,5 kg deste bolo. Qual ser humano que come 5,5 kg de bolo? Qual? Ainda que eu vá a pé daqui até a Bahia. Você conhece alguém que vai a pé de São Paulo até a Bahia? 2.200 quilômetros. Quem é que vai a pé daqui até lá? O cara morre e não chega nem na metade do caminho, irmão. Vai acabar com a sola, com o pé. Não tem quem aguenta. Sol, chuva, frio, de noite, dia. Quem que vai a pé 2.200 quilômetros? Ainda que eu vá a pé. Está claro que é só um exagero de Paulo? Gálatas 1,8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos. Aí ele deixou claro, já está anunciado, já está posto, está estabelecido. Seja anátema. Assim, Gálatas 1,8, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém, aí ele já não fala mais de anjo. Olha lá, já mudou. Agora aqui já é mais real, tá? Gálatas 1,8 era um exagero. Agora Gálatas 1,9 já é mais real. Se alguém, Gálatas 1,9, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste. Tá vendo? Além por quê? Porque o evangelho já está estabelecido. Está claro ou não está claro? Paulo disse aos Colossenses que o evangelho foi pregado a toda criatura. Como foi pregado a toda criatura? Eu não estou sabendo de nada. Foi pregado. Porque Paulo chama Jesus Cristo de evangelho. Por isso que ele disse que o evangelho foi pregado a toda criatura. Na mente de Paulo, falar evangelho e falar Jesus Cristo é a mesma coisa. Só que tem gente que até hoje não entendeu isso. Você vai ler Paulo, ora ele fala Jesus Cristo, ora ele fala o evangelho. É a mesma coisa. Então, quando ele disse aos Colossenses, o evangelho já foi pregado a toda criatura. O que ele quis dizer? Jesus já morreu, já ressuscitou, e tudo já está consumado. É isso que ele estava falando. Que gozo, que alegria do Espírito Santo que nós temos. Quem está sentindo um gozo aí? Está sentindo uma alegria? É o Espírito Santo. Então, é preciso entender a linguagem de Paulo. Só que só entende Paulo debaixo do apostolado. Não, quantos que já nasceu, cresceu e morreu sem entender? Não é? Meu pai era pastor, morreu salvo pela graça de Deus em Cristo, mas morreu sem entender o evangelho da graça, sem entender Paulo. Não sabia nada de Paulo. Eu já vi batista falar assim, não mexe com Paulo não, Paulo era nervoso, Paulo era rude, Paulo era áspero, não mexe com Paulo não. Como não mexe? Se eu não ler Paulo, eu vou morrer sem entender a graça de Deus em Cristo? Porque foi revelado para ele a graça. Se eu não ler Paulo, como vou entender a graça? E para terminar, Gálatas 1,9, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, Gálatas 1,9, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aí Paulo disse, Gálatas 1,10, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Para terminar, verso 11, Gálatas 1,11, mas faço-vos saber, irmãos, que um evangelho ou o evangelho?
Ó, uma letrinha muda tudo, hein? Tá claro ou não tá claro? Uma letra, hein? Gálatas 1:11 para terminar. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de quem? De Jesus Cristo. Alô, olhem para mim. O mesmo Jesus Cristo de Apocalipse 1, verso 1. Pegou essa? Uma salva de palmas ao Senhor, graça e paz. Pegou? O mesmo Jesus Cristo. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.